A paz do Senhor, igreja. Eu vou aproveitar para fazer uma coisa que eu tenho feito por onde eu tenho passado. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Sabe o que se chama isso? Bondade de Deus. Há 1 ano e 3 meses atrás, esse campo orava para que o meu marido estivesse aqui. E eu quero agradecer vocês de coração pelo amor que vocês têm demonstrado à minha casa, à minha família. Deus abençoe vocês. E Ele está aqui. Obrigada. Não é só a Vivian que está tremendo. Eu estou tremendo também. Porque quando a gente vai em cada congregação, é uma pequena amostra do quão grande é tudo isso. E não é só a grandeza que faz eu tremer. É porque eu tenho tanto carinho e tanto amor por esta igreja, e que é de uma responsabilidade tão grande falar a quem se ama, que é com muito temor e tremor que eu subo aqui nessa tribuna nessa noite, rendendo graças a Deus e agradecendo a vocês e a toda a diretoria desta igreja, a Badiguar, que sempre, todas essas coordenadoras, todas elas sempre estão ali. Alessandra, pastores, enfim. Tem noites e manhãs que eu acordo com o meu celular cheio de mensagens. Sabe do quê? De gente que acordou de madrugada e gravou uma oração. Eu aproveito esse momento para agradecer. Obrigado, Ministério de Madureira. As suas orações têm nos sustentado. Deus é muito, muito bom. Já me deram aqui uma incumbência, e antes de ler a palavra, eu já vou falar, Val, antes que eu esqueça. Sexta-feira, Regional 2, convida todas vocês. A gente vai fazer um acampamento ali no Vale da Bênção, 2, 3 e 4, é isso, Val? 4, 5 e 6, desculpa. 4, 5 e 6, sexta, sábado e domingo. Permitindo Deus, estaremos lá também ministrando a palavra juntamente com as irmãs. E quem já foi sabe que é uma grande bênção. Quem tem interesse, procura a Miquele, a Val, elas estão ali. Recado dado. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. E eu preciso parar de tremer. Bebe água, irmã? Vou beber. Versículo de número 14, 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. E a igreja de Jesus diz: oh, glória. A gente pode orar mais uma vez? Bendito Deus, te agradeço, Jesus, por essa oportunidade ímpar de comemorar 59 anos deste trabalho juntamente com as minhas irmãs.
E peço agora, Senhor Jesus, especialmente, ó Deus, que o Senhor venha tomar este lugar com autoridade, poder, e que a tua vontade prevaleça, Senhor, nesta casa. Fale, Senhor Jesus, abertamente. Abra os nossos ouvidos para compreendermos a tua palavra. Faz de mim, Jesus, um instrumento para a proclamação do teu evangelho. Cativa, Jesus, esse coração que entrou aqui. Cativa essa mente. Cativa, Senhor Jesus, a atenção de cada ouvinte que aqui está. Para, Senhor Jesus, entender, compreender e sentir, desfrutar e gozar da tua presença, Jesus. Que tudo que milita contra a ministração da tua palavra, contra a prosperação, Jesus, do teu evangelho, seja agora repreendido, e que haja liberdade, liberdade, liberdade da tua graça, da tua glória, da tua unção neste lugar, nessa casa, para a glória, para a honra do teu santo nome. Aleluia! E o teu nome, Jesus, seja glorificado neste lugar. Aleluia! Os irmãos podem se sentar. Aleluia! Essa palavra é o início do ensinamento de Jesus. É a primeira grande proclamação pública do Mestre. E ele começa pelo sermão do monte, compreendido inicialmente pelas bem-aventuranças. E ali ele ensina o que é ser feliz de fato. E ao ensinar e encerrar o ensinamento das bem-aventuranças, ele prossegue numa sequência de ensinamentos. E logo em seguida ele parte para dizer, tão contundente, o que é um discípulo de Jesus. Ele vai olhar e ele vai dizer assim: vocês são o sal da terra. Ele vai dizer, vocês são a luz do mundo. E quando Jesus está dizendo que a gente é, ele está dizendo que a gente só é porque ele nos fez ser. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer assim, que nem sempre a gente foi luz. E Paulo, ele vai dizer, escrevendo aos Efésios, que antes nós éramos trevas, mas agora que nós conhecemos a Jesus e que a misericórdia dele se manifestou na nossa vida, a gente deixou de ser trevas, a gente passou para o outro lado. E Paulo vai dizer, vocês agora são filhos da luz e andem como filhos da luz. Como anda um filho da luz? O filho da luz não se comunica com as obras das trevas. Antes, pela luz, tudo é manifesto. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que pela luz, tudo que é oculto, tudo que está em trevas se manifesta. Aonde a luz chega, as trevas têm que se dissipar. Aonde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Aonde a luz chega, a claridade e revelação da parte de Deus. Mas a gente não tinha isso, a gente não podia ser isso, mas o Senhor Jesus, pelo muito que Ele nos amou, Ele nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. E agora Ele só
que Jesus está dando para a gente ali? Jesus está dando para a gente ali identidade. Ele está dizendo o que a gente é. E quando a gente pega o nosso documento de identidade, a gente vê algumas coisas que tem ali e que Jesus faz questão de dizer aqui. No nosso documento de identidade, por exemplo, tem lá uma palavrinha escrito filiação. De quem a gente é filho? E aqui no Sermão do Monte, Jesus está dizendo assim: olha, a sua luz tem que brilhar. Sabe por quê? Porque o seu Pai que está no céu tem que ser glorificado. Ele está dando uma identidade, não só dizendo que a gente é, mas dizendo que a gente tem um Pai, dizendo que a gente não é filho do acaso, como escreve João no capítulo 1 do seu livro, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, lhe deram o poder de ser feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, que não nasceram da vontade do homem, nem da vontade do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Nós temos um Pai. Mas nessa identidade, ele também está dizendo, sabe o quê? Que nós temos uma nacionalidade. É aqui que ele vai dizer: bem-aventurado os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Então Deus está dando uma filiação e Deus está nos dando uma nacionalidade que temporariamente agora é brasileira, mas eternamente a nossa nacionalidade é de cidadão do céu. E não só isso, ele está nos posicionando, dando utilidade. Como eu gosto de Jesus. Sabe por quê? Ele podia só ter salvado a gente e já estava bom. Mas aí ele falou assim: só salvar não. Eu vou chamar esse povo para ser cooperador do meu reino. Eu vou dar utilidade para eles, eu vou dar função para eles, eu vou capacitá-los, eu vou encher do meu espírito, eu vou depositar valor inestimável dentro desse barro aí, e eu vou dar função para esse povo. Aí ele vai dizer: vocês são sal. E quando eu leio a Bíblia lá no livro de Números, Deus dá uma ordem, institui para Moisés o sacrifício de manjar. E o que era o sacrifício de manjar? O sacrifício de manjar era um sacrifício em que a pessoa ia agradecer a Deus pelo que ela fez. Então ela podia levar um bolo, ela podia levar uma colheita, ela podia levar uma erva, mas tudo que ela levasse, ela tinha que entregar para o sacerdote. Ele queimava aquilo no altar, mas antes de queimar, tinha que jogar sal. E por que tinha que jogar sal? Porque Deus disse para Moisés: essa aliança, Moisés, é uma aliança feita com sal, que não se destrói no fogo, que não se consome no fogo, não se consome na perseguição, na luta. Hoje nós não oferecemos sacrifício, mas nós continuamos sendo sal, nos entregamos no altar de Deus e deixamos o fogo dele queimar em nós. Nós
sal do Senhor que não se corrompe, não perde o sabor e pode passar pelo fogo que entra sendo sal e sai sendo sal. A gente é sal. Mas ele vai dizer que a gente é luz. E aí é muito tremendo. De onde vem essa luz? Ninguém aqui é estrelinha. Ninguém aqui tem luz própria. Ninguém aqui é nada. A Vivian acabou de cantar. Quem brilha aqui é Ele. Se a gente é luz, é porque Ele projeta a luz dele aqui, ó. Ele projeta a luz dele aí. Ele reflete a luz dele aí. Ninguém aqui tem luz própria. Isso é tão verdade que a Bíblia diz que o Jesus olhou para os discípulos e disse assim: olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim nada. Nada, nada. Nós só estamos aqui porque Ele resplandeceu a luz dele sobre nós, como profetizou o profeta Isaías, dizendo: levanta e resplandece, porque já vem nascendo a tua luz, ela já vem resplandecendo sobre ti. É Jesus resplandecendo na igreja. Ele tem a propriedade de dizer, como disse no capítulo 8 de João: eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim não anda em trevas. Quem me segue não tem escuridão. Isaías de longe viu isso. E lá no capítulo 9 ele profetizou: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. O que ele estava dizendo? Da vinda do Messias. E quando ele chegou na quem habitava na região da sombra, viu luz, viu luz, viu luz. Isso é tão verdade, porque a gente, quando começa a ler os evangelhos, a gente começa a ver, sabe o quê? A gente começa um monte de gente se manifestar com possessões malignas. A gente não vê muito isso no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, quando Jesus começa o seu ministério, começa essa manifestação. E por quê? Porque a luz chegou. E ainda quando a luz pisa, as trevas têm que sair. Jesus desembarcou numa cidade chamada Gadara. Ele desceu do barco, pisou no solo. O menino que estava se jogando no fogo, todo amarrado, começou a se manifestar e disse: o que você veio fazer aqui, filho de Davi? Porque a luz chegou naquele lugar. Essa luz está aqui hoje. Essa luz está aqui hoje. Essa luz está aqui hoje. E em nome de Jesus, tudo que não provém de Deus está sendo repreendido agora. Está batendo em retirada agora. Porque ela não pode resistir o poder de Deus. Oh, aleluia. Para que serve essa luz? Primeiro que essa luz serve para revelar Cristo nas nossas vidas. Essa luz não serve para eu me aparecer.
Essa luz não serve para eu me achar. Essa luz não serve para nada além do que as pessoas verem Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. E quando você anda na rua, a tua luz vai iluminando e quem olha vê Cristo. Cristo, Cristo. E quando eles estão atribulados e querem um conselho, ele corre para a igreja, corre para a irmã do círculo de oração, pede socorro, pede oração. Sabe por quê? Porque a gente tem Cristo sendo formado na gente. E a luz do Senhor mostra, tem Cristo nessa vida, tem Cristo nesse vaso, tem Cristo. Irmão, isso é de um valor inestimável. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que pode não ter uma casa própria, pode não ter um carro, pode não ter nem R$1 no bolso hoje, mas você tem a luz do Senhor. Isso não tem preço, porque isso não é para todo mundo. Isso é só para a igreja de Deus, para lavado, para remido no sangue de Jesus. Para que serve essa luz? Para distinguir o que é luz e o que é treva. Se a gente é luz, a gente é distinto do mundo que jaz no maligno. Se a gente é luz, aleluia. Irmãos, eu confesso que quando eu estava estudando isso, eu parei várias vezes para chorar. Porque eu falei, Jesus, o Senhor deu tanto poder para a tua igreja. E às vezes a gente não sabe o poder que tem nas nossas mãos. Quando a gente chega num ambiente escuro e a gente acende uma lâmpada, uma luz, não tem concorrência. Aonde se acende uma luz, a treva tem que ir embora. Não tem concorrência. Jesus está dizendo assim, vocês são distintos do resto. E tem mais uma coisa. Eu acendi vocês. Porque ele está dizendo, não se acende uma candeia e põe debaixo do alqueire, ou em outras traduções, embaixo de qualquer objeto para inibir a iluminação. Ele está dizendo, eu não acendi vocês para vocês serem tímidos. Eu não acendi a minha igreja para ela ficar debaixo do alqueire. Eu não acendi a minha igreja para minha igreja se intimidar. Eu acendi a minha igreja para ela ir para um lugar de destaque. Igreja do Senhor, em nome de Jesus, ocupa o velador. Em nome de Jesus, ocupa o velador. Ocupa o lugar de destaque que o Senhor te colocou. Sai debaixo da timidez, sai debaixo do esconderijo e vai para o lugar de destaque. Porque Deus quer se mostrar através da igreja dele. Oh, glória! Oh, aleluia! Te convidou por
igreja. Jesus disse aos discípulos lá em Mateus 16: ide por todo o mundo, anuncie o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. E façam mais: expulsa demônio, cura enfermo. Se vocês sofrerem algum atentado, não vai acontecer nada não. Vocês são luz, eu estou empoderando vocês. Vocês estão acesos por mim. Obras das trevas não pode parar a minha igreja, porque não tem concorrência. Não tem concorrência. Aonde a luz chega, aleluia, recamando evas, evachore vassore de calabachai. Pega essa palavra e leva para a tua casa, leva para a vida, leva para o teu trabalho, leva para a tua vizinhança. Anda na tua rua de cabeça erguida, tendo a certeza: eu sou luz acesa por Deus. Aonde eu chegar, a luz dele chega comigo. E aonde tiver uma obra do diabo, vai ser desfeita em nome de Jesus. Oh, glória. Mas tem mais uma coisa. Qual é a intensidade dessa luz? Será que tem luz forte, luz fraca? Será que tem meia luz? Como que era essa lâmpada na época de Jesus? Ele nos dá uma dica. Em Mateus capítulo 25, ele conta uma parábola, em que ele fala a respeito das 10 virgens. E ali aparece um objeto da época de Jesus. É uma lâmpada. E aquela lâmpada dos tempos de Jesus, ela tinha algumas características. Primeiro, ela era movida a azeite. Não era interruptor nem eletricidade. Era movida a azeite. Só que enquanto a luz brilhava, o azeite ia sendo consumido. Então tinha-se a necessidade de regularmente reabastecer a lamparina. Reabastece a lamparina para não faltar azeite. Porque se faltar azeite, falta luz. Se faltar azeite, falta luminosidade. Se faltar o azeite, a lâmpada começa a perder força e começa a apagar. Tem mais uma coisa. Quanto mais intensidade das trevas, maior tem que ser a intensidade da luz. E agora eu estou falando para a gente que é a igreja que está às portas do arrebatamento. Nunca teve tanta treva no nosso meio. Nunca teve tanta escuridão ao redor da gente. Nunca se militou tanto como a igreja de Deus. E é gente com falsa doutrina, é falso profeta, é tanta coisa militando contra a igreja de Deus. É mentira, é perda do fervor, é perda da vitalidade espiritual. A Bíblia nos diz que Jesus falou que nestes dias seriam dias que aumentaria a iniquidade, ou seja, tem muita treva por aí. Qual é a nossa responsabilidade? Quanto mais escuridão, mais eu tenho que brilhar. Quanto mais escuro,
mais intensa tem que ser a minha luz. Quanto mais densas as trevas, mais forte tem que ser a nossa luminosidade. Mas eu vou te contar um segredo. Quando eu olho para essa igreja, eu vejo um luzeiro. A gente não precisa lutar sozinho. Se eu juntar a minha lâmpada com a tua, a gente vai brilhar tanto neste lugar. A gente vai brilhar tanto nesta cidade. A gente vai brilhar tanto neste lugar. E o nome do Senhor vai ser tão conhecido, tão glorificado, tão exaltado. Sabe qual que é o segredo? É pegar na mão do irmão e dizer: irmão, brilha comigo. Brilha comigo, brilha comigo, brilha comigo. Eu não sou o teu concorrente. Eu não sou o teu competidor. Eu não quero passar a perna em você. Eu quero é brilhar com você. Junta comigo, junta com ela, junta com ele. Igreja de Deus, vamos se juntar. Sabe qual que é o problema? É que a gente acha que o nosso irmão é o nosso adversário, que ele atrapalha a nossa vida, que ele é o nosso competidor, que ele é o nosso opositor. Não, não é, não é, não é. Ele é lâmpada com a gente, ele é luminária. Rebachore-candorrace. Rebacalabachou, Arabarrachorecalabachai. Une com o teu irmão, irmãos, une com o teu irmão. Sabe o que é triste na parábola das 10 virgens? Sabe o que é triste? É tudo muito triste ali. É triste quem se dispõe a encontrar com Jesus sem levar provisão para isso. É triste ver na história bíblica a porta fechada pela primeira vez, que sempre esteve aberta desde o Éden, mas ali o Senhor fecha o acesso. É tudo muito triste, mas sabe o que é mais triste? É as prudentes cheias de azeite dormindo. E não consegue dar um cutucão em quem tem pouco azeite, dizendo: levanta. Não consegue dar um cutucão em quem está dormindo e dizendo: corre que ainda dá tempo. Corre que ainda dá para comprar. Corre que ainda dá para fazer alguma coisa. Sabe o que é mais triste, igreja? É você dormir cheio de azeite e esquecer de brilhar para quem está caindo. Nessa noite, desperta. Desperta em nome de Jesus. Desperta em nome de Jesus. Desperta, desperta, desperta. Não adianta ter azeite. Esse azeite tem que servir para alguma coisa. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus. Tinha um segredo para emprestar o azeite ali. Quando ouve-se o clamor, aí veio o noivo, que todo mundo acorda. Aí a Bíblia vai dizer que elas falaram: dá do teu azeite. Mas aí não dava mais tempo. Mas enquanto não tem o barulho do cortejo, dá tempo.
enquanto a trombeta não soar, dá tempo. Igreja desperta. Igreja não dorme. Igreja desperta, desperta, em nome de Jesus, desperta. Tem alguém que precisa da tua palavra, que está aí do teu lado, que talvez nem veio hoje porque está fraco, está debilitado e só precisava de uma palavra tua, só precisava de um amparo teu. Talvez tenha gente que está aqui dentro e está se sentindo triste, fraco, abatido e só precisa de um abraço no final do culto, só precisa de uma palavra de consolo, só precisa que você olhe para ele e diga: vamos brilhar junto. Eu te empresto do meu azeite, eu te carrego no meu joelho, eu te carrego no meu jejum, eu te carrego na minha oração. Só precisa que você estenda a mão e diga: eu vou te ajudar. Oh, aleluia. Aí a Bíblia vai dizer: para que a gente tem azeite? Para que a gente tem luz? Para que Jesus reflete a luz dele na gente? Para quê? Para a gente se achar mais crente? Para a gente se achar doutor em Bíblia? Autoridade espiritual? Não. Ele vai falar: resplandeça a vossa luz, para que vejam as suas boas obras, e não te glorifiquem, mas glorifiquem o Pai. Agora eu te pergunto: como é que uma pessoa vê outro fazendo uma coisa boa e não elogia a pessoa, elogia um outro? É isso que Jesus está falando. Vocês vão fazer coisa boa, mas as pessoas não vão reconhecer essa atitude em vocês, vão reconhecer em mim. Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar e vão dizer assim: Alexandra não era capaz de fazer isso. Alexandra só pode ser Deus na vida dela para fazer isso. Jesus está dizendo assim: as pessoas vão olhar para você e vão reconhecer a fraqueza que você tem, mas ao mesmo tempo eles vão reconhecer a capacitação e a força que Deus te deu para fazer e ser o que você e eu nunca fomos capazes de fazer. E quando eles olhar para a gente e dizer não são capazes, eles vão olhar para o céu e dizer: só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Quando eu olho para essa igreja aqui e vejo vocês aqui adorando, glorificando, vejo eu com esse microfone na mão, eu posso render graças ao céu e dizer: isso não vem de mim, isso aqui só pode ser de Deus, isso só pode ser de Deus, e eu glorifico a Deus porque vem dele. É por isso que João Batista ele vai dizer: é necessário que ele cresça. É importante, é necessário, não é supérfluo. Deus ele tem que se engrandecer. É necessário que ele cresça e eu diminua. Quanto mais insignificante eu sou, mais significante ele é.
E o Senhor, Ele seja engrandecido. A gente não pode, irmãos, deixar que a vaidade, os elogios, os galardões terrenos roubem a glória de Deus. A glória é dele. A glória é dele. Essas semanas atrás, eu estava conversando com o meu Benjamin. Benjamin, esse menininho aqui, ó, tá quase dormindo, de 6 anos, que Deus me deu. E aí eu estava explicando para ele que Deus é todo poderoso. E criança acha isso fantástico, né? Mas Deus tem o poder de ver tudo? Tem. Deus tem o poder de estar em todo lugar? Tem. E ele ia abrindo a boca e dizendo, quem é esse Deus? E eu dizendo, Deus é todo poderoso. Passou uns dias, ele queria sair. E eu falei assim, não, você vai ficar em casa. Aí ele levantou de manhã, bravo. Foi no meu quarto e falou assim, eu queria pegar o poder de Deus. Eu queria ser Deus, porque ele entendeu que Deus é todo poderoso, que tem autonomia para fazer o que quer e não precisa da permissão de ninguém. E aí, ele falou assim, como é que rouba a glória de Deus? Aí eu falei para ele assim, filho, a glória de Deus, Ele não dá para ninguém. Na palavra de Deus diz que todos aqueles que tentaram usurpar a glória de Deus foram exterminados. Porque Deus, Ele não dá a sua glória para ninguém. Não dá para roubar a glória de Deus. Ele me olhou. E aí ele falou uma coisa que quebrou meu coração. Ele falou assim, mãe, tomar não pode. Mas se a gente pedir, Ele dá. Eu falei, filho, tomar não pode. Mas se a gente pedir, Ele dá. Porque se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, e se seus filhos te pedir um ovo, você não vai dar uma pedra, e se ele pedir um peixe, você não vai dar uma serpente, quanto mais o Pai das luzes dará o Espírito Santo àquele que o pedirem. Tomar não dá, mas se pedir Ele dá. Pegar não dá, mas se você quebrantar o teu coração e disser nessa noite, Deus acende a minha lamparina, Deus acende, 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 acende. Ele dá, e nessa noite Ele desceu aqui para renovar vidas de crente, para renovar a estrutura espiritual, para acender a lâmpada que está apagando, para acender luzeiro que está na penumbra. Deus hoje desceu aqui para dizer, se a igreja me pedir, eu estou disposto a dar. Se a igreja me pedir, eu estou disposto a derramar. Se a igreja me pedir, eu dou. Oh, aleluia. Só não brilha quem não quer. Só não acende quem não quer. Só não brilha quem não quer. Porque se você pedir, Ele dá. E dá para quê?
para a glória dele. Como diz o salmista no Salmo 115, eu estou terminando. Não a nós. Não. Quem é tu, irmã Márcia? Quem é tu, Dúcia? Quem é pastor Walter, missionária Cláudia? Não a nós. Não. Mas ao teu nome. Ao teu nome. Ao teu nome seja glória. Não a nós, não a nós, não a nós, mas ao teu nome seja glória. Nós vamos brilhar para a tua glória. Nós vamos andar em luz para a tua glória. Nós vamos proclamar o evangelho para a tua glória. Nós vamos assistir a tua glória e um dia vamos morar na glória. Como diz o apóstolo Paulo, oh, profundidade das riquezas de Deus, tanto da sabedoria como da ciência. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem compreendeu o intento do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Que felicidade. Que felicidade. Que felicidade. Que alegria, irmão, te ver aqui e saber que eu posso contar com você. Que alegria saber que eu não brilho sozinho, que eu tenho ainda muito. Eu tenho 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Que alegria saber que eu tenho luzeiros de Deus ao meu lado. Que alegria saber que Deus nos trouxe aqui para dizer: eu vou refletir a minha luz na minha igreja. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, igreja. Obrigada, irmão Neide, irmã Cristina, toda a diretoria da igreja. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.